Olá, obra-prima, seja bem-vinda. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que talvez esteja silenciosamente guiando muitas das suas escolhas, muitos dos seus medos e até dos seus sofrimentos. Eu quero falar sobre o medo de olhar para dentro, porque existe uma pergunta que muitas mulheres evitam fazer para si mesmas. E se eu descobrir algo em mim que eu não queira ver, que eu não goste? Talvez você nunca tenha formulado essa pergunta exatamente dessa maneira para si mesma, mas ela aparece de diversas maneiras, como por exemplo, quando você diz que você não tem tempo, que você não tem tempo, você está sempre ocupado demais, com tantas coisas, com tantas pessoas, né? Você está sempre resolvendo a vida dos outros, quando você não tem tempo, né? Por exemplo, é um caso clássico. Porque às vezes o excesso de movimento também é uma forma de não se encontrar consigo mesma. E eu quero que você saiba uma coisa: esse medo de olhar para dentro, ele é muito mais comum do que você imagina. E, digo mais, ele não significa que você é covarde, que você é fraca. Ele significa apenas que existe algo dentro de você que está pedindo, que está gritando para ser visto. E hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. Primeira coisa, a sociedade, ela nos ensina a olhar para fora. Desde muito cedo, a gente aprendeu que a gente precisava se encaixar. Nos ensinaram que existe uma maneira certa de ser mulher, uma maneira certa de ser homem, uma maneira certa de pensar, uma maneira certa de se colocar, uma maneira certa de sentir, uma maneira certa de viver, enfim. Então, a gente passa anos da nossa vida tentando caber, né? Caber nas expectativas, nos relacionamentos, nas profissões, no que é esperado de cada um dos papéis que a gente vive. E aos poucos, a gente vai se afastando da nossa própria essência, até que chega um momento que a gente se olha no espelho, né? E de tanto caber nesses padrões, nesses moldes, né, pré-prontos, a gente não se reconhece. A gente olha no espelho e a gente começa a sentir uma certa estranheza, uma sensação de desencontro. Como se a gente estivesse vivendo uma vida que ela é funcional por fora, mas ela não dialoga, ela não conversa mais com quem a gente realmente é por dentro. E sabe o que é mais curioso? Muitas vezes a dor, esse vazio interno, ela não vem porque você não sabe quem é. Ela vem exatamente porque existe uma parte sua que sabe. Aí é que está o problema. Você não está ouvindo essa parte e é isso que dói. Aproveitando aqui o raciocínio, vou emendar aqui um assunto, trazendo o conceito de normose. Normose é a patologia da normalidade. Existe esse conceito que ele é muito interessante e que ele foi um termo desenvolvido pelo Pierre Weil, que é um psicólogo francês, autor de muitos livros. E ele descreve algo que eu considero extremamente atual, essa doença de ser normal demais, a doença de ver apenas aquilo que a sociedade considera aceitável. A doença normose, ela é essa doença do se afastar de si mesmo, né, para ser aprovado, para ser validado. E isso tem consequências profundas, né, na vida. Por exemplo, insatisfação constante, baixa autoestima, sensação de vazio interno, perda da autenticidade, falta de propósito, né? E doenças, né, do corpo também, doenças da alma, né? Porque quando a gente passa muito tempo tentando ser, né, o que esperam que a gente seja, a gente começa a perder contato com quem a gente realmente é. E aqui eu trago uma reflexão importante. Pensando nisso tudo, nesse conceito de normose,
Você acha que você está vivendo a sua verdade ou aquilo que você aprendeu que era o normal, o padrão, o aceito? Respira fundo nessa pergunta e fica uns instantes com ela, porque essa resposta ela pode mudar muita coisa na sua vida. Mas vamos lá. Por que que olhar para dentro assusta tanta gente? Se autoconhecimento é um conceito que as pessoas sabem que isso é positivo, por que que ainda assim as pessoas têm medo? Porque o cérebro, ele foi programado para te proteger, não para transformar. A mente prefere aquilo que é conhecido, mesmo quando esse conhecido é doloroso, mesmo quando esse conhecido é negativo. E é por isso que muitas pessoas permanecem, por exemplo, em situações que não fazem mais sentido para elas. Por exemplo, relacionamentos, empregos, padrões emocionais, por aí vai. A pessoa fica, porque o desconhecido gera insegurança. Então ela prefere ficar naquilo que é doloroso, mas é conhecido. E autoconhecimento é um lugar que nos leva exatamente para um território desconhecido. Além disso, tem essas questões que trazem para a gente, né? Você também pode ter aprendido socialmente que sentir não era bom, que terapia é para gente louca, que você precisava dar conta de tudo sim, né? E tantas coisas. Então você foi criando camadas, né? Camadas de proteção. E essas camadas, elas te ajudaram a sobreviver, é verdade. Mas talvez hoje sejam exatamente essas mesmas camadas que estejam te impedindo de viver a sua verdade, né? A sua autenticidade. E para ilustrar isso que a gente está conversando, eu vou trazer aqui uma analogia que eu acho ela simples e cabe muito aqui nisso que a gente está falando. Quero te convidar para uma reflexão. Imagine a seguinte situação. Você entra no seu carro de manhã, você tem uma viagem para fazer. Você precisa ir para uma cidade X, para um endereço, mas você não sabe o caminho e você não tem GPS. Você não tem nenhum mapa. E você entra no seu carro, você dá a partida, você liga o carro e sai dirigindo. Imagina essa cena. Como que você se sentiria? Possivelmente ansiosa, tensa, insegura, né? Você não sabe o caminho, você não tem mapa. A cada curva você vai ficando mais tensa, né? Aquilo vai gerando mais dúvida, né? Cada decisão que você toma ali no trânsito, né? Você questiona tudo. Será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu tinha que virar? Será que eu tinha que retornar? Né? Será que eu estou perdida? E aí, o que que eu faço, né? É ruim, né? Imagina essa viagem. Imagina você lá nesse carro. É muito desgastante, né? Você fazer uma viagem toda assim, eu pelo menos acharia péssimo. Agora, deixa isso de lado e imagina uma segunda situação. Você entra no seu carro, é de manhã, você tem que fazer uma viagem, ir para uma cidade X. Você conhece perfeitamente o caminho, ou você não conhece, mas você tem ali um GPS totalmente configurado, funcionando. Você dá a partida no seu carro e você sai dirigindo. Como é que você se sentiria nessa situação? É gostoso, não é? Você está segura, você está tranquila, você sabe aonde você tem que virar, o que que você tem que fazer, você conhece o caminho. Você pode respirar, você pode curtir uma música, você pode apreciar a paisagem, né? Vai ser uma viagem gostosa, né? Porque você está tranquila, porque existe direção. Você sabe aonde você está, aonde você vai chegar, né? Quanto tempo você vai levar para chegar lá. E eu quero que você use essa analogia, essa metáfora, e que você linke aqui com o que eu vou trazer. Percebe uma coisa: tem muitas pessoas que estão vivendo exatamente como quem dirige sem GPS. Elas acordam,
Elas saem para a vida, mas elas não sabem muito bem para onde elas estão indo, né? Elas estão indo e estão ansiosas, né? Estão confusas, né? Mentalmente, emocionalmente confusas, porque viver sem direção interna produz essa sensação constante de angústia, de desencontro, de aflição. Já o autoconhecimento, ele funciona como esse GPS, como uma bússola, né? Ele oferece direção. E quando você sabe quem é e para onde você está indo, a sua jornada flui. Você segue a sua vida, a sua jornada existencial de maneira muito mais calma, prazerosa. E dito isso, vamos então falar aqui dessa grande ilusão. Muitas pessoas acreditam que ao evitar olhar para dentro, elas estão se protegendo, mas acontece exatamente o contrário, porque as emoções, os sentimentos que são ignorados, eles não desaparecem, eles apenas mudam de forma. Aquilo que não é sentido pode se transformar em irritação, em ansiedade, em doenças, em depressão e mais um monte de coisa. Por isso, eu gosto de dizer algo. A emoção que você evita sentir, ela continua tentando ser ouvida. E ela apenas ela vai encontrando outras maneiras de se manifestar. É por isso que fugir de si costuma doer muito mais, infinitamente mais, do que olhar para dentro e olhar para aquilo que precisa ser visto e elaborar aquilo que precisa ser elaborado. E agora, então, o que acontece se você se abre, se você se permite mergulhar a fundo em si mesmo? Quando você começa a se conhecer de verdade, algo muda. Você para de lutar contra si mesma. Você para de gastar energia sustentando máscaras. Você começa a compreender o que está acontecendo por dentro. Quais são seus padrões, suas feridas, suas necessidades, suas potências, né? Existe muito alívio nisso, porque você finalmente começa a parar de tentar ser quem esperam que você seja e você começa a ser quem você já é. Não é um processo instantâneo, nem sempre é confortável, mas ele é profundamente libertador. E eu trago então a arte-terapia como um dos possíveis caminhos para isso. Existem diversos caminhos para o autoconhecimento. A arte-terapia é um deles. E importante trazer uma questão aqui. Nem tudo que existe dentro da gente consegue ser traduzido em palavras. Existem emoções, existem memórias, existem conteúdos tão profundos que eles só conseguem ser expressos por uma linguagem que não seja verbal. Eles aparecem através da expressão criativa, porque a arte, ela cria uma ponte, ela nos ajuda a enxergar aquilo que muitas vezes a mente lógica, racional, ela não consegue acessar, nem expressar. E é por isso que tantas pessoas encontram clareza quando elas começam a explorar o seu universo interior por meio da arte-terapia. Não se trata de fazer arte bonita, arte estética. A arte-terapia se trata de fazer visível aquilo que antes era invisível. Então, dito isso, mediante essa reflexão, eu quero encerrar te dizendo que talvez você não precise de mais força, não precise de mais controle. Talvez você não precise de mais uma estratégia para suportar a vida. Talvez o que esteja faltando seja exatamente o oposto de tudo isso. Seja coragem para se encontrar. Porque existe um eu aí dentro de você esperando ser visto. Um eu autêntico, um eu bonito, um eu que não cabe só nesses rótulos, nessas expectativas, nessas versões que tentaram construir sobre ele.
E quanto mais você se aproxima desse eu profundo, mais leve a sua vida começa a ficar, tá bom? Então, pensa com carinho nisso tudo. Veja como esse conteúdo, esse vídeo te toca e considere se dá a chance de ser quem você realmente é. E eu vou repetir o que eu disse lá no início. Uma obra-prima única, rara, valorosa, uma obra-prima divina. Se essa mensagem plantou uma sementinha aí dentro de você, compartilhe aqui nos comentários. Qual é a sua maior dificuldade quando você tenta olhar para dentro de si? Eu vou adorar ler sua resposta. E lembre-se de uma coisa, você não está sozinha nessa jornada. Existe uma obra-prima aí dentro, esperando para ser reconhecida. E eu posso te ajudar a descobrir ela. Tá bom? Um beijo e até a próxima.